Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Tamires, sou palestrante da Conceito Zen. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre dependência digital. Sou filósofa pela USP, pela Universidade de São Paulo, e educadora física pela Universidade de Campinas. Bom, dependência digital é um tema que não tem como negar que está muito em voga, né? Está em alta falar do digital. Mas o que é esse tal de digital, né? É engraçado que se a gente pensar, dar um passo para trás, antes a gente conseguia separar a nossa vida entre a nossa vida virtual e a nossa vida real. Por real, todo o nosso ambiente físico. O que vai acontecer num determinado momento? A nossa vida real, ela começa realmente a se cruzar com a nossa vida virtual. Então, você não tem mais um avatar que você inventa um nome, né? E, por exemplo, quando você entrava no bate-papo ou pelo ICQ que você tinha um código, ninguém sabia exatamente quem era você, porque você tinha um código, mas você passa a ter uma vida online, assim como você tem sua vida presencial. E essa é uma grande diferença do digital, né? Você não separa o virtual do real. As duas coisas acontecem juntos. Por que é legal colocar isso? Alguém aqui já deve ter sido ou viu alguém que foi cancelado na internet, que passou pelo julgamento da internet. O que acontece nessa circunstância? Você consegue separar a tua vida real e tua vida virtual? Você foi cancelada só na sua vida virtual? Não. Você foi cancelada na tua vida virtual e isso vai afetar a tua vida real. Vai afetar a tua emoção, o teu emocional, vai afetar a tua qualidade de vida, você pode ficar mais triste, você vai procurar, dependendo da situação, algum advogado. Então, não tem mais como separar. Então, o primeiro ponto que a gente vai pensar aqui, se somos dependentes do digital, a primeira questão é, sim, nós somos dependentes do digital. A segunda questão é, não existe um ódio ao não digital, né? Não podemos mais usar a internet, não temos como nos conectar. Mas a grande questão é, como a gente consegue se apropriar da internet, se apropriar do digital com mais autonomia, né? Não se tornar um escravo dele, mas infelizmente ou felizmente, a gente sabe que a gente passa a ser dependente sim do digital. Então esse é o primeiro grande ponto que a gente tem aqui e que a gente não tem que ignorar, né, de maneira alguma. Bom, aí para a gente seguir aqui, então para a gente falar da dependência digital, né, pensar que na verdade a nossa autonomia faz com que essa dependência seja melhor aproveitada, né? Não seja uma dependência só maléfica, né? Mas que a gente tire proveito dela. Essa é a grande questão. Primeira coisa que a tecnologia vai fazer, e a gente sente muito agora na pandemia, tem a ver com a comunicação. E olha como a evolução da comunicação, ela vai cada vez mais acontecendo numa velocidade veloz, né? A gente vai encurtando o tempo de acontecimento. Se a gente pensar, então a gente passa aqui dos sons, da fala, da escrita, né? O pombo-correio que levava papéis de um lugar para o outro, a gente tem o momento da notícia impressa, né? Então, a gente tem o período do jornal, aí a gente tem, já no século XIX, o rádio, né, em si. Aí, olha isso, se a gente falar de 1800 a 2021, a gente está falando de 221 anos. É muito pouco para acontecer aqui praticamente metade de toda o que a gente vai considerar metade de toda a evolução da comunicação. Isso tem a ver, óbvio, com o processo histórico, tem a ver com o surgimento, a Revolução Industrial, né? A forma, o sistema que a gente vive, enfim. Daí a rádio, a gente tem o surgimento do telefone, da TV, a gente tem o cinema também, né? Junto com a TV aí, que a gente pode colocar um paralelo. A gente tem o uso do celular, o computador e a internet. Tudo isso foi muito rápido. Se a gente parar para pensar, vamos voltar 20 anos, em 2000, um pouco antes aí, vamos voltar em 2001, né? A gente viu o atentado dos Estados Unidos em 2001, cada um possivelmente se lembra, né, do que aconteceu no 11 de setembro, mas vamos pensar de que forma que a gente recebeu essa notícia? Pela TV, possivelmente. Não existia internet ou uma rede social que você via isso de maneira muito rápida. Então, olha como a gente se apropriou, né,
nesses últimos 20 anos, a gente se apropria da informação, você precisa sempre estar informado, sempre cheio de conteúdo. Isso é uma outra característica que a gente coloca com o advento do digital, né? E isso pode ser um problema, pode trazer problemas emocionais para a gente, pode trazer depressão, ansiedade, porque você precisa estar constantemente, você acha, né, que você precisa estar constantemente informado de qualquer assunto, né? E se você não está, às vezes você se sente meio passado para trás. Não que no dia seguinte você vai ter alguma relevância aquela informação, né? Porque assim como as coisas vêm rápido, as coisas também vão muito rápido. Uma outra coisa que é muito importante da gente pensar é que como eu vou falar que não somos dependentes do digital quando a gente tem o digital tão intrínseco na nossa sociedade? Olha isso daqui. Ele é um mapa falando da rede geral de esgoto no ano de 2018. Nessa circunstância, se a gente fizer uma média, aproximadamente 70% da população brasileira tem coleta de esgoto. Um dado do IBGE, né? O último IBGE que a gente tem foi de 2010, ele acontece cada 10 anos. A gente vai ter aí agora o próximo, possivelmente vai acontecer esse ano. Então, esse é um primeiro ponto. 70% para a gente analisar. Esgoto é uma coisa necessária? Pra caramba! A gente acha e deveria, todas as casas, todos os ambientes sociais, ter esgoto, coleta de esgoto. É o mínimo para a gente manter uma qualidade de vida, né? Olha isso. Acesso à internet chega a 70% dos brasileiros, diz o IBGE. O que acontece aqui? A gente tem 70%, eu falo do esgoto com 70%, a mesma coisa acontece com a internet. A internet, ela está num lugar que ela se faz necessária. Então, não tem como a gente ignorar que a internet é uma coisa necessária, que é uma coisa primordial hoje em dia para as nossas vidas, né? Quando a gente compara esses dados. Só um parênteses, quando a gente fala de 70% dos brasileiros, e agora na pandemia talvez isso tenha aumentado um pouco mais, mas o acesso que grande parte desses brasileiros tem ainda é via celular e ainda tem relação com... via celular e ainda tem relação com só acesso a redes sociais, tipo WhatsApp, por um exemplo, né? Não tem acesso a jornais, não tem acesso a outros tipos de informação. Mas ainda assim, são 70%, não é um número tão irrelevante, né? Bom, a gente já está claro aí que a tecnologia veio para ficar. Como que a gente vai lidando com ela, então, a partir disso? Quais são as coisas que a gente faz com o celular, por exemplo? Celular é uma coisa aqui que todo mundo tem. Como que a gente usa esse celular? A gente acorda, ninguém acorda mais com aqueles despertadores eletrônicos quadrados ou com aquele de corda, que você tinha que ficar dando corda, né, antes de dormir, e que você tinha que toda noite arrumar naquele horário, né? Agora, você coloca no teu celular e tá ok, né? Tá tudo pronto para você acordar, passar seu dia. E é só isso que ele faz? Não, para começar, você lida com isso. Hoje em dia, inclusive, com o próprio celular, você consegue deixar ele calculando, né? Medindo o teu sono, quanto que você dormiu. Se você tiver um relógio, o relógio, ele consegue identificar a qualidade do teu sono. Olha só. Então, o que a gente está vendo aqui é que a tecnologia, ela pode ser muito útil para a nossa saúde. Não tem como ignorar isso daí. Então, você acorda com o celular. Você acorda, capaz de você olhar alguma rede social, né? Hoje em dia, você tem, então, o Facebook, o Instagram, que você olha por aqui, o LinkedIn, que você olha por aqui, cada uma dentro das suas especificidades enquanto rede social. Você tem YouTube, você tem Globoplay, você tem Netflix, você tem Amazon, que você consegue ver por aqui, você tem o TikTok, que não dá para ignorar. Uma coisa muito importante de um período da tecnologia foi a gente, até então, sentia até mesmo a necessidade, para alguns cargos, da pessoa estar presencial na empresa. E muitas empresas entenderam que o presencial em si não é mais tão necessário, né? A gente consegue fazer com que a empresa e o time se conecte sempre via videocall, ou Google Calendário, Asana ou ferramentas, softwares que a gente consegue utilizar para a conexão da equipe, né? Então, a tecnologia, ela é muito útil também para o nosso trabalho. A gente não usa mais só para fazer planilha ou só para trabalhar dentro do sistema da empresa, né? A gente consegue estar integrado ao time pelo meio da tecnologia.
Outras coisas, nossa, tem muito aplicativo se a gente for parar para pensar, mas hoje em dia você não precisa mais, quando você vai para uma cidade diferente, ou até mesmo para uma rua que você não conhece, abrir um jornal e começar a identificar onde que você vai, né? Abrir um guia da Folha, guia 4 rodas, por exemplo, identificar onde que você vai, como que você faz para chegar lá. Você não precisa tirar meia hora antes, uma hora antes, para estudar o caminho. Hoje em dia, você simplesmente liga o Maps, liga o Waze e isso acontece. Ou você, às vezes, nem vai de carro, você pede um Uber, você pede um 99, e aí o aplicativo te leva onde você quiser levar. Então, outra coisa, né? Falando de saúde, tem alguns aplicativos no celular que eles medem, por exemplo, quantos passos você deu por dia, como foi seu dia em termos de movimento. Você pode ir colocando o que você come nesse aplicativo e ele vai calcular quanto de caloria você gastou, você consumiu, quanto de caloria você gastou. Você consegue aferir a quantidade de oxigênio que você tem no sangue, você consegue aferir a tua pressão não, mas os seus batimentos cardíacos. Então, olha só como a tecnologia, ela vem, né, ela se apropria da nossa vida e a gente consegue fazer coisas muito legais com ela. A questão é, como que eu sei utilizar ela em ambientes em que não fica uma dependência a ponto disso me trazer problemas emocionais, a ponto disso me trazer problemas relacionados à minha saúde mental e a ponto disso não me trazer problema em condições da minha sociabilidade. Como que eu lido com o outro, por exemplo, quando eu vou almoçar? Tem um pai de um amigo meu, que toda vez que você chega na casa dele, no domingo para almoçar, ele tem uma bandejinha, né, uma caixinha, que ele pede para todos os filhos colocarem o celular ali, aí você entra na casa do pai, você almoça, todo mundo junto ali, e aí no final do dia, quando você for embora, você retira teu celular da caixinha e vai embora. Foi uma forma que ele colocou, né, uma regra que ele colocou dentro da casa dele, para que os filhos dele e os netos não ficassem só no celular, né, mas que pudesse haver algum tipo de interação aí. Então, a gente vai lidando, né, cada um da tua maneira com o digital da melhor maneira possível, né. Aí algumas coisas que a pandemia mostrou para a gente que com certeza a gente consegue fazer no digital, aula online, né. Quanta gente não saía do trabalho, ia para a faculdade, e saía da faculdade 10 e meia da noite, chegava tarde em casa, acordava cedo, ia para o trabalho, e de repente a pandemia cortou esse tempo. Então, as aulas online fez com que a gente tivesse uma redução gigantesca, né, de tempo de translado, a mesma coisa para o trabalho. Outras questões que a gente tem aqui são as reuniões digitais, né? Então, videocall direto. Essa palestra, se não fosse talvez a pandemia, a gente talvez estivesse realizando essas palestras presenciais. E agora não, a gente consegue fazer a palestra nesse molde e cada um assiste se bobear, inclusive dentro do seu tempo, dentro do seu turno. Isso facilita para todo mundo, né? Lives, né? Quanto conteúdo a gente não consegue adquirir justamente pela facilidade, né, de tempo, de acesso à internet, isso não facilita para a gente. Teatro, show online também aconteceu pra caramba. Eventos religiosos já aconteciam de determinada maneira, em menor escala, na TV, por um exemplo. E agora eles migraram, muitos eventos eles passam tanto nas redes sociais, como por exemplo Instagram e Facebook, quanto também no YouTube, né? Festa digital em família também. Então, a pessoa que estava longe, hoje em dia ela já consegue, inclusive, participar por videocall, né? Não precisa ter a necessidade física. E a compra? Eu acho que esse foi o mais disruptivo. Tudo aqui foi disruptivo nesse momento, né? Mas muita gente fazendo compra online. Muito, de tudo quanto é coisa, né? É Mercado Livre, é Amazon, o que for. Você não precisa só fazer compras de mercado, né? De mercado tradicional, tipo Extra, Carrefour, nada. Você pode comprar o que você quiser, né? Você precisa de uma caneta, você consegue acessar isso e chega muito rápido na tua casa, né? Bom, outra coisa que a gente tem com o digital é a questão da selfie. Só que a selfie não é algo... a questão da autorrepresentação, vamos chamar assim, ela não é algo que aconteceu com o digital. Então, a gente vê por pintores, né? Porque
pintores conseguiam fazer sua autorrepresentação pela habilidade ali com o pincel, pelas canetas, e só que se você não tinha essa habilidade, você contratava pintores para você ter a sua imagem representada. Então, a gente coloca, esse daqui eu coloco essa imagem para a gente pensar, imagem do Narciso, para a gente pensar o mito do Narciso, quando a gente fala da autoimagem, que há um certo limite entre a quantidade de autorrepresentação que a gente coloca no digital, como ficou fácil você fazer uma autorrepresentação, né, uma selfie, tirar uma foto de você mesma, você também coloca isso de maneira massiva, muitas vezes na internet, né, uma foto sua sempre em ambientes, e a grande questão é, você sempre vai colocar a representação sua, de que maneira? Sempre feliz, sempre alegre, normalmente, né, e isso também pode trazer um certo desequilíbrio, né? Você vai ter uma imagem sua, que é a sua imagem do avatar, e você vai perceber que quando você coloca o seu celular desligado, você às vezes não consegue se sentir da maneira que você se representou ali. Então, nessa circunstância, isso pode ser um problema. Então, a gente tem que equilibrar a forma que a gente se coloca na internet para que isso não cause nenhum distúrbio na gente, né? Para que isso seja prazeroso, para que isso seja gostoso, você receber os likes e você se sentir daquela maneira, né? Esse daqui eu coloco, esse jornalzinho do Extra, pensando nessa circunstância, né? A Kim Kardashian é uma das maiores influencers do mundo, né? Ela tem, esse jornal eu acho ótimo, porque ela foi passar 4 dias no México, e em 4 dias ela fez 6.000 selfies. É muita coisa. 1.500 selfies por dia ela fez. Tudo bem, ela trabalha com isso, a gente vai dizer, mas quantas vezes a gente não sai ou a gente não vai fazer viagem e a gente sempre pensa, preciso postar tal coisa, precisa acontecer tal coisa, precisa fazer de tal jeito, precisa ser assim ou precisa ser assado, e a gente não vive o que está acontecendo ali, né? Então, eu acho que a grande questão quando a gente pensa selfies são de que maneira que a gente consegue fazer com que elas sejam gostosas para a gente, né? Para que a gente aproveite, para que a gente consiga tanto aproveitar aqui a minha imagem virtual, né, o meu momento no celular, quanto eu de fato viver aquela experiência naquele ambiente que eu estou, né? Não ignorar. Uma outra coisa dos relacionamentos, possivelmente todo mundo aqui conhece pelo menos, são os aplicativos de relacionamento. Hoje em dia você não precisa mais, ainda mais na pandemia, né? Você não precisa mais ir até um bar, até algum lugar para você encontrar uma pessoa. Você pode colocar pontos que são importantes para você num relacionamento, você pode colocar como você se enxerga e, a partir disso, você vai recebendo informações de outras pessoas por esse site de relacionamento. Se alguém for do seu interesse, se você é do interesse de alguém, vocês podem começar a conversar. Enfim, todo mundo já conhece, né? Então, por exemplo, o Tinder, por exemplo, o Happn, eles são ferramentas para isso, para o relacionamento. Mas eu tenho preconceito com isso, eu não gosto disso. Em primeiro lugar, isso existe, isso chegou, isso veio para ficar. A gente pode não gostar, mas tem muita gente que gosta. Você pode, né, de repente não gostar, mas tem muita gente que gosta e que faz uso e que é legal pra caramba. A minha mãe, por exemplo, ela se separou quando eu tinha 18 anos do meu pai, né? Faz mais de uma década. E aí, ela começou a namorar por relacionamento a minha mãe, né? Que a gente sempre tem uma imagem idealizada da mãe, e ela foi super feliz. Então, não tem uma questão de idade, é isso que é genial na internet e na tecnologia, né? Então, uma mulher de 50 anos, um homem de 50 anos, podendo se apropriar dessa tecnologia e utilizar para que você se sinta super feliz, para que você consiga, de repente, ter um relacionamento a partir disso. A grande questão que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado é que há muito caso de violência nesses encontros. Há alguns casos, né, na verdade, de violência nesses encontros, como, por exemplo, tanto relacionado a assalto quanto relacionado a estupro, né? Então, pensar onde vão acontecer esses encontros, buscar sempre por ambientes públicos, ambientes que tenham pessoas, para que a gente consiga também se sentir segura. Coloco aqui também, saindo do relacionamento amoroso e indo para um relacionamento espiritual, né? A gente tem as religiões também, conforme a gente falou, se apropriando. Isso é ruim? Não!
Gente, o mundo ele existe no digital, é isso que a gente não pode ignorar. Você faz uso da religião, você faz uso do seu relacionamento, você faz uso das coisas que você tem no mundo físico, elas migram sem problema nenhum para o seu mundo digital. Mas qual é o grande problema disso? As fake news. Como as fake news são novas? Não. As fake news sempre aconteceram. E qual é a questão aqui? Elas sempre aconteceram, elas não são, então, uma coisa nova, mas a gente lembra que eu falei lá atrás sobre velocidade, que tudo se intensifica nesse momento? A mesma coisa para as fake news. Essa relação passa a ser intensificada. Então, jornal não fazia fake news? Possivelmente, com certeza, mandava algum fake news ali. Mas hoje em dia, a velocidade de circulação é muito maior, esse que é o problema. Então, é aí que a gente tem que controlar. E um outro ponto, que antigamente, né, antes da gente se apropriar dessa maneira que a gente se apropria do digital, a gente tinha pessoas específicas colocando ideias em jornais, enfim. Hoje em dia, todo mundo consegue ter opinião. É bom e ruim. É ruim porque a opinião de uma pessoa que simplesmente leu um artigo de jornal acaba se nivelando com uma pessoa que é especialista, que estudou 8, 10 anos aquele assunto. Então, nesse lugar, ele acaba sendo muito ruim. É bom, porque você democratiza também a forma de falar, né? Enfim, o que a gente pode fazer aqui? Primeiro, averiguar tudo que passa por nós, né? Então, fonte, de onde veio, quem é essa pessoa. E aí, o segundo lugar, que eu gosto dessa brincadeira, dessa charge, é que a gente tem, de um lado, o Descartes aqui, né? Com a clássica frase dele do penso logo existo, ele é um racionalista francês, né? E a gente tem, do outro lado, um ser humano da pós-verdade, né? Desse momento que a gente vive, que é chamado de pós-verdade, que a frase típica é acredito, logo estou certo. Então, porque você tem crença em determinado assunto, você passa a acreditar que aquele assunto é verdade. Um exemplo bobo, eu não gosto de bolo de chocolate. E aí, eu vejo uma manchete, a manchete só, né? Só o título da reportagem, falando que bolo de chocolate faz mal, é um dos principais alimentos que mais trazem problemas para a saúde. Se eu não gosto de bolo de chocolate, eu leio isso, eu vou sair compartilhando a rodo, falar, gente, por isso que eu não gosto de bolo de chocolate. Eu sempre soube que bolo de chocolate faz mal. Então, não é porque a gente acredita em uma coisa, né? Que a gente tem uma crença em algo, que esse algo de fato é verdade. Às vezes a nossa crença em algo, ela pode ser cultural e não necessariamente ela é sustentada por algum saber real. Então é sempre bom a gente ir procurando por esses saberes, né? Para a gente não cometer gafes, para a gente não disparar notícias que não necessariamente são notícias verdadeiras, né? Outra questão que eu coloco aqui tem a ver com a internet, ela capilariza a informação, isso é um ponto muito legal também. Então, bullying, feminicídio, homofobia, preconceito racial, ele começa a ser capilarizado na internet, as pessoas começam a ter mais informações sobre, as pessoas começam a se colocar mais sobre, e é porque a internet, ela auxilia isso. Então, como a informação se propaga mais rápido, a gente consegue divulgar mais amplamente esses assuntos, o que é maravilhoso também. Aí a gente começa a entrar em alguns quesitos que essa dependência pode ser ruim. Eu vou compartilhar aqui uma manchete com vocês. Olha só, ela é de 2019, mas é o momento que o Instagram elimina a quantidade de likes que a gente tinha, né? Fulano de tal teve 13 likes numa foto, teve 33, teve 100 mil likes numa foto. Então, o Instagram, ele faz isso. E a principal questão, uma das principais questões tem a ver com saúde mental. Então, o quanto que a nossa dependência do digital, ela começa a não ser saudável. Então, se eu olho para uma propaganda, ou se eu estou num ambiente, eu já fico pensando, eu preciso postar, o que eu vou postar, ou vamos tirar uma foto do mundo sorrindo para eu postar, e isso fica constantemente na minha cabeça. E eu começo a olhar o Instagram de maneira incessante, porque eu preciso ver quantos likes eu tenho. Isso daí pode começar, então, a afetar a nossa saúde mental, a nossa qualidade de vida. É aí que isso pode ser um pouco preocupante
e aí que a gente tem que ficar um pouco atento em relação a isso. Um outro lugar também tem a ver com a nossa relação com o ambiente de trabalho. Para quem trabalha na empresa, por um exemplo, questão da segurança, né? Você desce a escada mexendo no celular, você sobe a escada mexendo no celular, vai atravessar uma rua dentro da empresa, de repente mexendo no celular. O que você vai fazer que possa te provocar algum acidente? E quando a gente fala de segurança, não necessariamente só no trabalho, né? Quando a gente também está dirigindo. Quando você fica no celular dirigindo, isso tira alguns segundos da tua atenção. É como se você ficasse cego por alguns segundos. Você não está vendo o que está acontecendo na tua frente. E grande parcela hoje dos acidentes de trabalho, dos acidentes de trânsito, perdão, elas podem acontecer por conta do uso de celular nesse momento. Então, é um lugar que a gente tem que ficar muito atento, tanto para você que está dirigindo, quanto para você que está andando na calçada, atravessando a rua, mexendo no celular. Então, um caso engraçado hoje, né, que aconteceu comigo, eu estava uma vez na praia com meu pai e mexendo no celular, né, eu tinha uns 19, 20 anos, estava mexendo no celular, mexendo, mandando mensagem, de repente eu não vi um buraco, aí eu caí e eu machuquei muito feio o meu joelho, muito, e eu estava indo para um passeio de barco nesse dia. Acabou com o meu passeio, né, eu fui com o joelho super inchado, entrei na água gritando, né? Porque o negócio arde pra caramba, água salgada no machucado. Foi super desagradável e acabou com a minha viagem. Então, era uma coisa boba, né? Era só eu não ter mexido no celular enquanto eu caminhava. E a gente sempre tem histórias dessas relacionadas ao celular. Outro lugar que a gente pode colocar aqui é a imagem que você, tanto a imagem que você projeta, né, nos seus ambientes digitais, quanto a imagem que as pessoas têm de você, que aí eu relaciono a questão de sociabilização. Às vezes a pessoa vai sair para almoçar com você, você vai almoçar com pessoas do seu trabalho, ou você vai para um ambiente de happy hour, e você fica constantemente no teu celular. Você não olha para a pessoa que está do lado, você não troca com as pessoas que estão no mesmo ambiente que você. Então, esse é um problema. Aí que o celular a gente tem que ficar um pouco atenta e atentos, né? O quanto isso vai mexendo com a nossa relação no ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho e em todos os outros ambientes, né? Na nossa família, com os nossos amigos, com quem quer que seja, né? Então, se tiver uma pessoa real na tua frente, é importante saber separar, né, um tempinho para conversar com ela, olho no olho, e conversando pessoalmente, e depois você olha o seu celular, depois você se atualiza do que você quer olhar lá. Coloco aqui a nomofobia. O que é a nomofobia? No mobile phone fobia, que é a fobia de ficar sem o celular. Então, quando você pega o celular e você começa a tremer, você fica sem celular, você começa a ter alguns sintomas de ansiedade, por exemplo, pode ser que você venha a ter alguma situação de nomofobia. Eu vou elencar algumas aqui e a partir disso daí, cada um individualmente aí na sua casa vai entendendo se tem nomofobia ou não. E é muito importante, como a gente procura um terapeuta, um psiquiatra, para tratar da nossa saúde mental, porque a gente está com alguma questão, a mesma coisa para nomofobia, né? Se você acha que você está muito dependente do teu celular, a ponto de sentir alterações fisiológicas, que aí sim é um problema, é importante procurar um médico. Então, aqui eu coloco algumas, né? Checar o celular a cada 2 minutos de forma obsessiva, tentar diminuir o tempo na internet sem qualquer êxito, ter a impressão de que toda hora o celular está tocando ou vibrando, e em casos mais extremos, sintomas de abstinência na falta do aparelho, como taquicardia e sudorese. Perceba, tem bastante relação fisiológica aqui, né? Mentir sobre o tempo que gasta no celular. Aqui, na verdade, é até um parênteses, né? Porque para você, você nem precisa mentir, né? Seu próprio celular hoje em dia consegue te dar informação de quanto tempo você passou ali por dia. Ficar com o humor alterado e apresentar irritação, sempre quando o sinal da internet desaparece. E ter o trabalho e as relações familiares ou com amigos em risco pelo uso excessivo do celular. Então, essas são questões que a gente tem que ficar super atenta. Por quê, né? O celular, ele vai trazendo alterações da nossa vida, se a gente vai por esse lugar,
e aí a gente não consegue ficar bem, né? A gente não consegue ficar bem com as pessoas que vivem próximas a gente não consegue dormir bem, porque você fica, ou você acha que você está com insônia, e você fica ali mexendo no celular constantemente, ou você fica ansiosa pensando que pode acontecer alguma coisa ali no seu celular, né? Alguém te mandar uma mensagem, vai ser super importante, você precisa responder na hora. Não, gente, você não precisa responder todas as mensagens na hora. Não é obrigatório, não é necessário nesse lugar, né? A gente pode frear um pouco isso daí, essa nossa ansiedade em relação ao celular, né? Então, a forma que a gente lida com os nossos objetos, com os nossos celulares, é o que mais pode mexer com a gente, né? E aí, gente, por fim, então pensar que tipo de problema, né, que a gente pode ter com esse uso desmensurado em relação ao nosso celular, né, que eu acho que é a maior dependência, se bobear, pessoas hoje em dia, né? Então, aqui a gente tem uma relação, um jantar, né? Cada um mexendo no seu próprio celular, ou você sai com suas amigas. Quantos relacionamentos não ficam, às vezes, por um trilho, que tá cada um tá querendo ficar junto, o outro mexe no celular. Então, a gente coloca essa relação pessoal, às vezes, em risco, né? Porque ultimamente mexendo no celular. E uma brincadeira, né? Essa pessoa aqui que injeta celular na veia, né? Então ela precisa, o vício é tão grande no celular que ela precisa ficar conectada ali constantemente com o celular dela, né, gente? Então, o que a gente pode fazer, né? Pra gente entender se somos ou não somos tão dependentes assim. Primeiro lugar é perceber se a gente tem alterações fisiológicas em relação ao uso dos aparelhos. Não tenho nenhuma alteração fisiológica. Legal, então chegaram pessoas perto de você, busca conversar com elas, né? Busca ter mais interação direta com essa pessoa. A gente não precisa ignorar a tecnologia, falar não vou mais usar celular, não vou mais usar rede social, mas a gente precisa ser dono e dona, né, das nossas ações. Você tem que ter controle sobre quanto tempo você gasta, sobre como você gasta seu tempo no celular, sobre quanto tempo você fica no Instagram. E aí, nessa circunstância, deu o tempo que você delimitou, baby, deu o tempo que você delimitou, acabou. Você tem que ser mais rigoroso do que a tua vontade, né? Você tem que controlar, não fazer isso um vício, mas você comandar seu tempo no celular, você comandar seu tempo diante das coisas que você usa. E só assim a gente vai tendo mais autonomia, né? Faz parte do você ser adulto, você ter autonomia. Autonomia sobre o que você come, sobre o que você bebe e sobre como você também faz uso da tua tecnologia, né? Do digital. Seja se digitar um celular, seja se digitar um videogame, seja se digitar o computador, o que for, né? Mas sempre usar e sabendo que é você que controla esses objetos, né? Não se deixar levar por tantos aplicativos que são maravilhosos, são super gostosos de estar conectados a eles, né? É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Espero que não tenhamos tantos homofóbicos aqui, né? E se tiver, gente, é importante procurar um auxílio de um terapeuta, de um psiquiatra, porque realmente isso, inclusive, passa a ser considerado, a se tornar uma CID, né, uma doença. Então, entender que se as pessoas, né, se médicos já pensam isso como uma possível doença, assim como o alcoolismo é uma doença, é importante que a gente veja isso também como uma possível doença e a gente entenda nossos limites nas nossas relações com os nossos aparelhos tão maravilhosos. Tá bom, pessoal? Obrigada pela participação, por assistir o vídeo até aqui. Desejo a todos um excelente dia e é isso. Obrigada. Tchau, tchau.